Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni, de 1997. Eu fiz uma postagem no Facebook, que eu estou colocando lá a lista dos melhores filmes que eu já vi na vida, e aí cheguei agora naquela parte onde tem os 10 melhores, E aí repeti lá a postagem do Vida é Bela e aí gerou um monte de debates lá bacanas sobre o filme. Sobre a história em si e sobre um aspecto interessante da história que me interessa trazer aqui para vocês, que é o seguinte, a galera que não gosta do filme geralmente taxa o filme, diz que o filme é muito fora da realidade, Anotei até aqui um comentário que foi feito que ilustra bem o geral dessa crítica, Ele diz assim: esse filme não teve nenhum compromisso com a vida real. Trata-se de uma fabulação descolada da realidade. Então, essa é a questão que eu estou trazendo para o vídeo de hoje. Quer dizer, existe uma diferença entre fantasia e vida real, O cinema é desconectado da realidade, quando ele é, segundo consta aqui nessa crítica, excessivamente fabuloso ou fabulista, enfim, Então é o caso da gente pensar nisso aqui no vídeo de hoje, tá? E vale dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, já para começar a reflexão, é interessante a gente pensar no que significa isso que se chama de realidade, Porque isso ajuda a gente a fazer essa distinção. Porque então, sob essa perspectiva aqui, dessa galera que critica o filme, existe uma diferença entre realidade e ficção, Realidade, fantasia e outras coisas, e outras distinções mais. Então vale rapidamente recapitular o filme para quem não conhece. O filme conta a história de um judeu chamado Guido, que é o Roberto Benigni que faz também, e ele é mandado para um campo de concentração junto com o filho dele, que é o José, tá? E, enfim, os dois vão para o campo de concentração e o pai passa o filme inteiro simulando uma série de situações fantasiosas, uma série de situações ali, sutis, ali, ele cria brincadeiras, ele inventa personagens, ele simula uma série de brincadeiras para poder tentar minimizar o sofrimento do filho naquele lugar horrível, que é o campo de concentração, com os terrores da guerra, E o fato é que muita gente critica isso, que diz que é descolado da realidade, como se fosse um desrespeito, Algumas pessoas falaram até isso, é um desrespeito ali aos horrores da guerra e tal. E tem uma outra galera que faz uma crítica a isso, mais pela via de um certo formato ali que é como se estimulasse a alienação, Porque a estrutura da alienação é muito parecida com essa que permeia ali esse enredo do filme, Quer dizer, certas estruturas de poder criam ilusões, as pessoas vão comprando, especialmente a religião, mas todas de maneira geral, As estruturas de poder funcionam muito assim, e aí as pessoas vão acreditando naquelas ilusões, acreditando, e de repente cria-se todo um afastamento da complexidade mais ampla da realidade. A questão é que parece que esse tipo de coisa não é algo que não existe, Porque a palavra realidade, a gente pega aqui o dicionário de sinônimos, Está aqui um dicionário antigo que eu tenho, muito bom. Ele dá vários significados para a palavra realidade, E eu destaco 3 aqui, tá? Coisa, e aí essa palavra realidade tem uma conexão direta com a concretude, da vida, das coisas. Existência, aliás, são 4 sentidos aqui que eu separei: coisa, existência, objetividade e verdade. Então, essa conexão que certas pessoas fazem, ou melhor, essa distinção que certas pessoas fazem entre a ficção e a fantasia de um lado e a realidade de outro, deriva da percepção da palavra realidade como sinônimo de verdade e de objetividade. Quer dizer, isso não é verdade, isso não acontece assim, isso não é objetivo, isso é muito subjetivo.
e tal. E tem esse sentido ligado à coisa, né, à concretude e o sentido de existência. Eu geralmente tomo a palavra realidade como sinônimo de existência, né? Porque a palavra verdade ela já existe ali com outro significado, tá? Né? Tem uma conexão com mentira e tal. E a palavra realidade não, ela é mais ampla, né, do meu ponto de vista. Então essa conexão que o dicionário, né, atesta aqui entre a palavra realidade e a palavra existência, para mim é mais, né, factível, tá? É mais amplo, né? E demonstra, na verdade, que tudo isso, tudo, né, para mim, realidade é tudo. Né? A imaginação é realidade, é real, né? É uma experiência real que você tem de imaginar coisas, né, de criar e ao mesmo tempo, às vezes, de se iludir também, porque é assim, né? A estrutura da religião é assim. E quando a gente fala em religião, a gente pensa também, né, que existe uma crítica que é muito feita à religião e que eu faço também, né, quando ela se transforma num mecanismo mais poderoso na sociedade, ela costuma atrasar certos avanços científicos. Porém, no nível pessoal, ela gera uma série de benefícios mentais para as pessoas, às vezes emocionais até, que são muito difíceis de mensurar. Né? Muita gente vive tranquilo, vive bem, sem pensar na morte, por exemplo, porque acredita que existe um Deus, existe uma figura divina. Né? E para o ateu, por exemplo, eu sou ateu, a figura divina é uma ilusão completa. Né? Eu não chamo nem de fantasia, porque, né, eu estou chamando aqui de ilusão, porque a ilusão, né, tem mais conexão com a ideia de mentira. Mas existe um caráter de fantasia também nessa crença da religião, né, que é a manutenção ali de um sentido para a vida, de um sentido ao mesmo tempo de, enfim, de um enredo, de uma narrativa que sustenta ali uma série de coisas que você faz, né? Então, assim, e aí essa palavra fantasia, né, ela tem também, já um segundo ponto aqui da nossa reflexão, ela tem um sentido, tem três sentidos também fundamentais, né? Tem o sentido de criação, e aí também a arte, né? A fantasia, a arte, a ficção, de criação, imitação e representação. E aí, a gente pensando nesses três sentidos, quer dizer, né, ela cria situações que não existem ou que não existem ainda, né? Melhor ainda, que não existem ainda e que passam a existir no momento ali da criação. Ela imita o quê? Qualquer coisa, né? Ela pode imitar tanto um objeto, né, material, com seu contorno, com seu volume, com a sua forma, com a sua cor, mas também ela pode imitar uma sensação, por exemplo. Né? Os pintores expressionistas e, enfim, das vanguardas de maneira geral, eles faziam muito isso. Eles tentavam representar uma sensação a partir de uma figura que aparentemente era deformada do ponto de vista do contorno, né, em repouso, porém ele estava tentando mostrar ali, tentando representar uma sensação. E aí, às vezes, uma pessoa vem toda azul, né, ou toda verde. Ah, mas não existe pessoa verde, né? Mas a sensação que ele está tentando demonstrar ali, ela está conectada com essa cor pela via da experiência do artista. Né? Então, quer dizer, como é que você vai pensar a arte, né, dessa forma limitada? Né? Não, olha só, não, isso aí não tem nenhum compromisso com o real, porque nenhum ser humano é verde, né? Nenhum ser humano é azul. Né? É você desconsiderar que a arte, que é parte da realidade também, ela existe, como diz o Ferreira Goulart, né? Tá aqui o nosso grande mestre Ferreira Goulart, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. A arte existe porque a vida não basta, né? Eu acho até mais amplo, né, a gente dizer que a arte existe porque o cotidiano, porque a rotina não basta, né? Porque a arte é vida, então essa distinção também não faz muito sentido. E aí, né, eu fico muito impressionado com isso, porque a pessoa vai ao cinema, né, para ver aquilo que ela já vê fora do cinema. Não, isso não tem conexão nenhuma com a realidade, eu quero ir lá para o cinema para ver a realidade. Né? Como se realidade fosse só aquilo que não é fantasia, sob essa perspectiva, né, dessa pessoa que cria essa distinção. E isso, de certa forma, empobrece a experiência de contato com a arte, né, e a experiência reflexiva,
a experiência imersiva, ou enfim, né, o nome que se queira dar, porque tem 500 mil nomes aí possíveis para isso, né? E aí eu chamo, na verdade, essa experiência, dentre outras possibilidades, de implicações simbólicas, né? E aí por quê que isso... por que eu chamo de implicação simbólica? Porque, na verdade, a gente tem uma conexão com as outras coisas, né? Com os objetos, com as situações, com os acontecimentos, com as outras pessoas, com a vida de maneira geral, a partir de uma experiência sensorial que gera para a gente uma relação até mais, né, veemente com certas coisas, né? Tipo um toque, por exemplo, né? Então uma experiência tátil, enfim, uma imagem ou um som, ou então, enfim, né? Um volume, coisas do tipo, né? E essas experiências, agora, essas experiências, no momento em que você entra em contato com alguma coisa no nível do toque, por exemplo, né? Ou no nível do gosto, né? Você bota uma comida, você fecha os olhos, bota uma comida qualquer na boca ali, né? E aí no exato instante que você coloca aquilo na boca, aquilo começa a ganhar um sentido, né? Isso é doce, ou é salgado, ou é amargo, né? Ou no caso do toque, isso é áspero, ou é, enfim, né, felpudo, ou, né? E esse sentido que a coisa vai começando a ganhar, ele já é de uma ordem segunda, né? Diferente da experiência direta da própria coisa, que é impossível, né? Para poder saber o que é ser uma árvore, só se a gente fosse uma árvore, né? E nós não somos árvores, nós somos seres humanos, né? Então, por mais que a gente tenha todo um conhecimento adquirido, biologia, história, etc., da árvore, né? O tato que permite ali a gente, né, saber qual é o tipo de formação, enfim, material daquele objeto ali, daquele ser, né? E ao mesmo tempo a imagem, a cor, e todas essas, né, todos esses símbolos, eles vão se conectando para juntar uma ideia mais ampla na cabeça da gente. Mas essa segundidade, vamos dizer assim, né, da nossa conexão com as coisas, ela já não é a própria coisa em si, né? Então, como você vai ver um filme, né, esperando a realidade, né, um compromisso com a realidade que uma história como essa do Benigni não teria sob essa perspectiva, né? Quer dizer, o que é? Na verdade, as pessoas que pensam assim, elas gostam muito desses filmes baseados em fatos reais, né? Ou os documentários, e nada contra, tudo bem, né? Cada um vê o tipo de filme que quer. Mas mesmo nessas situações, você tem um ângulo, você tem um ponto de vista, você tem narrativas a respeito da coisa que inserem naquela descrição uma subjetividade, uma perspectiva, né? E uma série de outras segundidades, né? Porque a nossa relação com as coisas, ela é assim, né? Ela é mediada e, enfim, ao mesmo tempo problemática, né? Através da linguagem, do sentido, né? Isso é muito importante de pontuar. E essa é a questão, né, que eu quero trabalhar aqui, porque essa segundidade, essa implicação simbólica, né, da nossa relação com a realidade, ou melhor, né, com as coisas, né, porque dizer relação com a realidade seria, né, a gente estar fora dela, né, e a nossa relação com as coisas, de maneira geral. Essa segundidade, então, essa implicação simbólica, ela é representada de várias formas por vários autores diferentes, né? O Agamben, por exemplo, tem esse livro fantástico aqui chamado Instâncias, que ele situa essa questão dessa segundidade, ou dessa, enfim, dessa ponte, na verdade, que é ali, né, da coisa em si com o símbolo, com o sentido, de fantasma, né? É como se fosse um fantasma, tá? E ele fala, inclusive aqui, né, uma das citações dele, ele diz que a função, na página 136, ele fala, né, a função do fantasma no processo cognoscitivo é tão fundamental que se pode afirmar que ele é, inclusive, em certo sentido, a condição necessária da inteligência, né? Então, quer dizer, esse fantasma seria justamente essa ponte que é feita entre
a linguagem, que é a maneira que a gente tem de representar as coisas e as próprias coisas em si, né? E isso comparece em vários autores, como eu falei. Por exemplo, o Jefferson Tenório, nesse romance O Avesso da Pele, tem um trecho aqui que ele fala de uma coisa muito parecida, tá? Ele diz aqui na página 61, descrevendo a questão do racismo e da cor negra, né, do problema de ser negro no Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele fala, né, o filho, né, comentando uma conversa que ele teve com o pai, e ele diz, né, no entanto, agora eu sei que você estava me preparando, você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos retirado tudo, quase tudo, e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, né? E ele continua e tal, narrando. Quer dizer, esse avesso, né, é esse fantasma, essa ponte, né? Ele chama de avesso, o Agamben chama de fantasma, que é essa ponte entre o símbolo e a coisa, né? E mesmo quando a gente fala coisa, já é uma representação, né? Porque é impossível, né, ser a própria coisa, né? Enfim, e já o Bachelard, por exemplo, Gaston Bachelard, nesse livro aqui, A Poética do Devaneio, ele também fala sobre isso, né? E ele, de certa forma, descreve o devaneio, né? Ele inclusive subverte esse sentido pejorativo que existe para a palavra devaneio nesse livro brilhante aqui, e ele pondera aqui sobre vários aspectos, né, desse devaneio como criação artística, né? Então, dentre outras coisas aqui, ele fala, né, ele chama na página 6 de impulsos de imaginação, né? O devaneio que queremos estudar é o devaneio poético, um devaneio que a poesia coloca na boa inclinação, aquela que uma consciência em crescimento pode seguir, né? Essa consciência em crescimento é essa consciência que está fazendo ponte em direção às coisas, que está se ampliando para poder acrescentar coisas ao seu, né, ao seu espírito, ali, à sua mente, enfim, né, e o nome que se queira dar. O Manuel de Barros também nomeia esse fenômeno, um livro sobre nada, tá? Livro sobre nada. Ele tem um verso famoso que é aquele que diz: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo, né? Então, e o olho, quando o olho vê, né, já é o caso de dizer que quando o olho vê, o olho já está transvendo, né? Porque ele já está transformando a coisa em um símbolo, imediatamente, né? Um ponto de vista, um ângulo, uma perspectiva, um volume, uma cor, né? Um sentido que tem aquela cor, né? Então, o olho ele já é uma máquina de transver, né? Uma ferramenta de transver. E, enfim, e a gente vai construindo símbolos a partir dessa conexão de segundidade com as coisas, né? Através dos sentidos do olho, né? Do tato, da audição, do paladar, etc. E, obviamente, junto com isso, o nosso, aspas, sexto sentido, né? Que seria justamente a linguagem, né? Que é o que está mediando tudo isso. E isso comparece também, agora, essa experiência, aí que entra a questão, né? Essa experiência, por sua própria natureza, ela tende a uma certa radicalidade, né? Por isso que a gente se pergunta o tempo todo, né? Quem nós somos, quem sou eu, onde estou, né? Para onde vou, todas essas perguntas que a filosofia e a arte vão, né, ao longo da história aí fazendo, e a gente faz no dia a dia toda hora, né? Mas por quê? Porque essa experiência tende a uma certa radicalidade, porque como é uma experiência aberta, essa é a grande questão, né? Porque essa ponte, a gente vai simbolizando as coisas e não tem limite, né? A arte vai mostrando para a gente aí, né, o tempo todo, vai forçando os limites disso, né, até o infinito. E isso tende, às vezes, à crise, né? E, enfim, quando você vê um filme como esse, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os horrores da guerra, sobre, né, aquela coisa terrível que foram os campos de concentração, a tendência é você se espantar como que alguém pode ver beleza, né, numa situação daquela. Mas esse é um exercício de tentar justamente dar um mínimo de cor a um absurdo daquele, né? E ao mesmo tempo é uma experiência de absurdo também, você entrar em contato com a fantasia que existe numa situação daquela, né? Vocês vão ver que eu vou dar um exemplo muito importante aqui nesse sentido, tá?
Isso comparece direto na literatura, né? O Camus, Albert Camus, né, tem uma obra quase inteira baseada no exercício desse absurdo, né? Tá aqui O Estrangeiro, romance importantíssimo também do Camus, tá? São dois exemplos do Camus que eu trouxe, né? E A Queda, né? Que são dois romances que falam sobre essa experiência, né? De absurdo, né? Quer dizer, que é um experimento, uma experiência extrema desse fantasma, né? Que o Agamben cita, né? Tá? Então, tá aqui A Queda do Camus. Outro exemplo, e aí já é um exemplo um pouco mais divertido aqui, né? Que é nessa novela O Retrato, do Nikolai Gogol, o escritor russo, né? Tem uma cena aqui que o cara é um pintor, né? E aí a mulher pede para ele pintar a filha dela, então ele vai pintando a filha dela e tal. Um dia ela vai buscar o quadro e ela se vê de frente de uma deusa grega no quadro, né? Tem um quadro de uma deusa grega na sala, mas ela confunde com a filha dela, né? E aí ela diz, tá perfeito, não precisa mais mexer em nada, não precisa mais retocar e tal, não sei o quê. E ele diz, não, minha senhora, mas isso não é a sua filha. Não, claro que é, tá perfeito, não sei o que, não precisa fazer mais nada, tá pago aqui, tô levando, pronto. E era a filha dela, entende? Então, quem é que vai dizer que não? Né? Não é a sua filha e tal. Ela acha que a filha dela é uma deusa grega. Eu dou sempre o exemplo, né? Tem vários exemplos possíveis aqui, mas, por exemplo, o Romário, né? Se o Romário não se achasse um gigante, talvez ele não trouxesse a Copa de 94 pra gente, né? Ele foi o principal nome daquela seleção de 94, que ganhou a Copa nos Estados Unidos, e o Romário, baixinho, 1,68 m, mas foi um gigante lá. Então, quer dizer, são essas grandezas do ínfimo de que fala o Manuel de Barros, né? Ou seja, as regras, né? E as réguas, né? Na verdade, as réguas, né? As réguas não dizem muito bem o que são as coisas, né? Porque tem coisas que são ali, enfim, minúsculas, mas que tem uma importância gigantesca para a pessoa, né? Às vezes você vai na casa de alguém, por exemplo, você olha ali, a pessoa tem uma revista em quadrinhos, né? Que ela deixa num quadro na parede. Mas isso é só uma revista, deixa de ser acumulador. Não, aquilo tem uma carga simbólica, às vezes, importantíssima para aquela pessoa. Né? Aquilo é um negócio que... Né? Por isso que se deve lidar com a vida privada dos outros de maneira muito cautelosa, né? Ao contrário de certos retardados que não têm essa capacidade. Né? Inclusive, vale um detalhe aqui, vale um parêntese, né? Esse sentido de fantasia conectado com mentira, com ilusão, né? Ele é muito useiro e vezeiro nos psicopatetas, né? Eles adoram tratar a fantasia como problema, como doença e tal, né? Enfim, ou como, né? Algum tipo de afastamento da realidade, mais ou menos assim como, né? Como essa perspectiva aqui que a gente narrou sobre o filme, né? Então, quer dizer, é uma visão muito pequena que não considera toda essa amplitude da coisa, que às vezes é o que sustenta uma pessoa, né? E tem gente medíocre que não sabe lidar com isso, né? E aí deixo outro exemplo aqui também, que é um exemplo meu, na verdade, tá? Que é nesse livro, que é uma coletânea de contos, que é um concurso que eu ganhei, né, da Federal do Espírito Santo, tá? E um dos contos que está aqui chama-se Película. E é justamente uma pessoa assistindo o filme. E aí eu não narro o filme, mas narro as sensações que a pessoa vai tendo ali na hora que ela está vendo o filme. Porque é isso, a gente para ver um filme, a gente se concentra muito nas imagens e às vezes a gente se assusta, né? Ou enfim, né? Contrai o braço, cruza as pernas, ou tem algum tipo de reflexo ali por conta de algum tipo... E os autores do cinema e o pessoal que trabalha com a parte técnica também vão evoluindo essas técnicas mesmo para poder gerar essas reações na gente, né? E isso é muito interessante, porque, né, isso é um sinal de vida, você está ali, enfim, né, experimentando aquela coisa de uma forma muito ampla, né? É óbvio que isso não pode afastar a sua capacidade reflexiva, né, e você ficar ali meramente, né, no nível emocional, mas você podendo experimentar esses dois tipos, né, de reação é muito bacana, né? E aí, isso também comparece na filosofia, tá? O Michel Foucault discute essa questão da representação e da apresentação
nas ciências humanas aqui no Palavras e as Coisas, tá? Vale essa dica aí. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso de maneira mais detida aqui para o futuro, tá? Mas de cara já deixo essa dica aqui também, que tem a ver com isso que a gente está discutindo, tá? Em relação ao cinema, que é isso que a gente está falando, né? A Ana Maria Baiana tem esse livro muito interessante, Como Ver um Filme, e ela fala de várias coisas bacanas aqui que podem ajudar a interpretar um pouco melhor essa questão, né, da relação entre fantasia e cotidiano, né? E eu cito duas que ela fala, que são a questão do drama e a questão da jornada do herói, né? Que é isso, são estratégias que os cineastas usam para poder montar uma sequência do filme que vai gerar reações no público, né? E essa montagem do filme baseada em reações, em um roteiro, em uma narrativa, uma sequência, ela só é possível porque existe essa ponte, esse fantasma, né, que conecta você com o filme no nível simbólico, né? Não é uma experiência bruta, direta e assimbólica, né? Ver um filme ou viver, né, de maneira mais ampla, né? Quando a gente está vivendo, a gente está também simbolizando, está o tempo todo simbolizando, né? E, enfim, isso comparece no drama. O drama é assim, né? Porque a jornada do herói, o que é, né? Aquela sequência que o herói sofre uma perda, né, ou alguém ligado a ele ali e tal, ele vai, né, cumpre todo um tipo de processo, né, de luta, etc e tal, para recuperar aquela perda no final e aí há uma solução para o problema. No drama já acontece diferente, né? Você tem ali, às vezes, essa perda ela não volta, né? E o que mais interessa no drama é o processo, né? São as questões conectadas ali, a reflexão e, ao mesmo tempo, né, os desmembramentos ali daquela perda e dos fatos ali que estão no entorno dessa perda. Esse é o drama no cinema. E a gente está diante de um filme híbrido, né? Quando a gente fala do A Vida é Bela, porque tem um caráter sutil ali né, um certo pastelão na figura do próprio Benigni, mas ao mesmo tempo é um campo de concentração, então tem todo aquele drama, né? Também é uma aventura em certo sentido, né? Então, quer dizer, e eu não vou contar o final, porque tem gente que provavelmente ainda não viu o filme, mas o fato é que essa sequência ela não é, né? Quem vai para assistir um drama, né, e espera o roteiro da jornada do herói, geralmente se decepciona, né? Porque o drama é feito justamente para poder sair dessa sequência, né? E, enfim, vale a pena citar, porque a Ana Maria Baiana cita muito o Aristóteles, né? A poética do Aristóteles, para poder ajudar nesse sentido aí também, tá? E aí, pessoal, finalizo, tá, o vídeo de hoje com um exemplo, né, ligado ao nazismo, né? Porque tem gente que acha, né, que não, aquilo ali é impossível, né? O que o Benigni está contando ali é uma coisa que não existe, não acontece dessa maneira e tal. Mas acontece sim, né? Quer ver? Ó? Tá aqui esse livro, O Sobrevivente, do Alexander Lack, né? Que é Memórias de um Brasileiro que Escapou de Auschwitz, tá certo? E aí ele narra o seguinte, né? Porque vocês sabem que na Segunda Guerra os judeus ficaram primeiro em guetos, foram colocados em guetos pelos nazistas, né? E alguns guetos duraram ali 4, 5 anos, né? Para depois serem transportados para os campos de concentração e de extermínio, dentre eles Auschwitz, né? E aí ele ficou num dos guetos, né, de Lodz, e depois foi para Auschwitz. Enquanto ele ainda estava no gueto de Lodz, ele narra o seguinte, na página 69, olha só. Corria o ano de 1994. Um dia começamos a ouvir tiros de canhão, o exército russo estava se aproximando. Sabíamos que seríamos libertados pelos russos. Chegamos até a confeccionar braçadeiras vermelhas para usarmos por ocasião da entrada triunfante do exército russo na Polônia. Agora olha só. Era um tipo de militância fantasiosa, com o objetivo de nos sentirmos de alguma forma humanizados. Então esse é um aspecto importantíssimo da fantasia, né? É humanizar a gente, né? Mesmo nos horrores da guerra ou mesmo nas agruras do cotidiano. É por isso que as pessoas vão ao cinema também, né? Para refletir, mas também para poder exercitar um pouco alguma coisa que vai além daquela mesmice do cotidiano, que muitas vezes é
maçante, sacal, né? E a arte funciona muito por isso, né? Porque o cotidiano não basta, né? Para fazer uma, né? Para parodiar aqui a frase do Ferreira Goulart, tá? Então é isso, pessoal. Então acho que o filme do Benigni é fantástico, tá? A Vida é Bela é um filmaço, na minha concepção, porque trabalha justamente esse aspecto, né? Do quanto que esse caráter, de certa forma, de um tempero, de um enfeite, né? Ele é fundamental para a vida da gente em todos os níveis, né? Na vida, nas relações que a gente tem com os outros, né? Enfim, e no trabalho, na diversão, né? E em todos os campos da vida, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, a gente volta no próximo vídeo, grande abraço e fui!